Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020, sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante, que diz o seguinte: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como lhe era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Glória a Deus, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, maravilhoso, perfeito, soberano. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é único. Ele é criador de céus e terra. Só o Senhor é Deus. Não há outro, não há. Gente, nessa palavra aqui fala de um milagre agora, através da mão do discípulo de Jesus, de um dos discípulos de Jesus, que é Pedro. No passado, quando Jesus estava entre eles, aconteceu um outro milagre. Jairo, alguém que tinha uma posição muito alta, se aproximou de Jesus, pedindo que ele viesse para curar a sua filha, Talita. E Jesus foi. Só que no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Vieram ao encontro de Jairo dizendo: não perturbe mais o mestre, ela já morreu. E Jesus disse para Jairo: crê somente. E Jesus continuou em direção à casa de Jairo. Mas as pessoas não acreditavam. Jesus disse para aquele povo que estava ali que a menina apenas dormia. E os outros riam, zombavam, escarneciam. As pessoas que estavam ao redor, elas não entendiam do mover, do sobrenatural, não entendiam de milagres, não tinham fé. Então Deus, o próprio Jesus, que é o próprio Deus, disse: sai todo mundo, sai. Só vai ficar comigo quem tem fé. Pedro, Tiago e João. Foram esses que ficaram dentro do quarto para ver o milagre ser cumprido. A menina ressuscitou e pediram para que desse de comer a Talita. Hoje, nessa palavra que eu estou pregando aqui para vocês, que eu estou passando para vocês, nós estamos observando Pedro. Pedro aprendeu com o mestre dele como é que é. É fé em ação. Tem que crer, não pode duvidar, para que não venha a falhar. E Pedro, observando, agora com Dorcas, que estava ali morta, ele olhou também. Gente, vai saindo. Não tem ninguém que se salve. Apenas ficou Pedro dentro daquele quarto, porque não tinha ninguém que tivesse fé para crer no milagre de que uma pessoa morta tornasse
a vida. Mas Pedro era diferente. Pedro era conhecedor da potência, da magnitude do mestre a qual ele servia. E sabia que o milagre iria acontecer. Ele orou e Dorcas ressuscitou. O que eu quero te passar com isso? Muitas das vezes tu está passando numa situação aí caótica, insustentável, que você está vendo, não está vendo mais solução de forma alguma. E você vai dizer assim mesmo, não tem jeito. Eu olho para frente, não tem jeito. Eu olho para a direita, não tem jeito. Eu olho para a esquerda, não tem jeito. O que eu vou fazer? Você tem que ter fé. Muitas vezes vão vir pessoas enviadas da parte do Altíssimo para te entregar palavras de vitória, palavras de conforto, palavras verdadeiramente de fé. Mas você tem que crer, não duvidar. Você tem que ser igual Pedro, Tiago e João para verem um milagre ser gerado. Se você não crer, o milagre não acontecerá. Seja um Pedro, não seja um Tomé. Lembra de Tomé? Tomé era aquele discípulo, diferente dos outros, que ele precisava tocar nas feridas de Jesus, para saber se era real, para saber se era verdadeiro. Tomé, ele é chamado de incrédulo. Tomé, quando a pessoa diz assim, tu tem que ver para crer, você é chamado de Tomé. Mas hoje eu quero te chamar de Tiago, João e Pedro. Você também tem esse poder. Você também tem esse poder. Elias era um profeta sujeito às mesmas paixões que nós, como você e eu. E pedindo a Deus que não chovesse. 3 anos e meio não choveu. Então, independente dos teus pecados, independente das tuas falhas, você tem que adorar, pedir perdão, profetizar, ter fé, tem que crer e não duvidar, porque aí o milagre se manifestará na tua vida, no nome de Jesus. Tira a incredulidade, tira a pedra da incredulidade e você vai ver o inédito acontecer na tua vida. Amém? Essa é a palavra para você. Vamos agora à lei dos homens. Eu tenho aqui Código Penal, injúria real, Código Penal 2848 do ano de 40. A injúria real, artigo 140, parágrafo 2º, diz o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente. Eu assisti há pouco, coloquei o vídeo para vocês, compartilhei no Facebook, de um funcionário de uma farmácia lá em São Paulo, que ele jogou um balde de água fria no morador de rua que estava dormindo na calçada daquela farmácia. Isso se configura como injúria real. Mas mais do que injúria real, é uma desumanidade. É uma falta de consideração, uma falta de amor para com o próximo. É aquela pessoa que não se coloca no lugar do outro, não tem empatia, não se pergunta, e se fosse comigo? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? É muito fácil, quando a gente não está na pele do outro, julgar, querer tripudiar, maltratar, pisar. Mas quando acontece conosco, nós queremos que os outros tenham piedade. Então eu te convido, eu sei que o mundo está mal, as pessoas já perderam o amor uma pelas outras. Dificilmente você vai ver aí alguém se compadecendo da outra. Muitas das vezes a pessoa não pode ajudar, mas também não prejudique. Não pode fazer o bem, o mal também não faça. Deus vai te abençoar se você estender a mão. Agora não faça o que esse homem fez.
Porque muitas das vezes a justiça pode até não vir do homem, mas aquela lá de cima, essa, ela não falha e não falhará. Fica com essa palavra. Quando você vê alguém maltratando a outra, porque é um mendigo, porque está ali na calçada, porque não tem dinheiro, não permita que isso vá à frente. Se você tiver uma postura, se tiver uma pessoa de coragem, com uma pessoa de coragem, reaja para evitar esse tipo de situação tão cruel, tão sórdida. Vamos à palavra, as nossas palavrinhas de dicionário. Subsistir, existir na sua substância, continuar a ser, persistir, viver, manter-se. Suspicaz, suspeito, que tem suspeito, desconfiado. Fiquem com Deus.